Eu não sei vocês, mas uma coisa que me impressiona bastante é o efeito borboleta. Saber que pequenas escolhas ou acontecimentos desencadeia diferentes tipos de situações e que qualquer coisinha diferente pode resultar em um final totalmente diferente. É uma coisa muito louca quando você para pensar. E hoje eu decidi fazer esse vídeo para lembrar com vocês o maior efeito borboleta que já teve na história do futebol. Então vamos lá. A temporada é de 2021 e 2022, os grandes times europeus, e ele acabou enfrentando o Benfica nas oitavas de finais da Champions League. O problema é que nessa temporada o Ajax não estava tão forte assim quanto nas temporadas anteriores. E com isso, o técnico estava correndo grandes riscos de ser demitido do clube. O Ajax não podia perder esse jogo, eles tinham que passar do Benfica nessas oitavas de finais. E o primeiro jogo tinha ficado 2-2 na casa do Benfica. Então o jogo decisivo seria na casa do Ajax e ficaria mais fácil ainda deles se classificarem e seguir adiante na disputa desse campeonato. O problema é que o time do Erik ten Hag não contava com essa repentina desclassificação, perdendo em casa de 1-0 com esse golaço do Darwin Nunes. A torcida já vinha cobrando muito o time do Ajax, e depois dessa eliminação, não demorou muito tempo para que o técnico fosse demitido e partido para um outro time, que foi para o Manchester United. Quando ele chegou lá no Manchester United, o CR7 ele já tinha voltado a jogar lá e para muitos é conhecido como o melhor jogador de todos os tempos, ou pelo menos o melhor jogador aí do século 21. Então, normalmente, o time que ele está, ele comanda o vestiário e está sempre em uma situação de privilégio, digamos assim. Mas com o Erik ten Hag seria diferente. O Erik ten Hag, ele não queria saber que jogador estava ali, da história do jogador. Ele queria impor o seu modelo de como o time iria se comportar e o que deveria ser feito. E com isso, ele começou a colocar o CR7 no banco de reservas. E isso causou uma frustração muito grande em muitas pessoas da torcida, no próprio CR7 e em várias outras pessoas e comentaristas que consideravam isso como um ato de desrespeito com a carreira grandiosa do Cristiano Ronaldo. Não passou muito tempo até que, dia 22 de novembro de 2022, o Manchester United confirma a saída do Cristiano Ronaldo, que sai totalmente insatisfeito e acaba dando início a uma nova onda que viria muito forte nesses próximos anos do futebol mundial, que é dos jogadores saírem da Europa e começar a jogar no campeonato árabe, que não é um campeonato tecnicamente forte no futebol, mas é um campeonato onde os jogadores recebem muito dinheiro. E com isso, o CR7 acabou chegando em um dos principais times desse campeonato, que é o Al Nassr. E ele chegou querendo ganhar tudo com a mesma vontade de vencer que ele sempre tem, e o time estava precisando de um técnico, um novo técnico para estar comandando ali o pessoal, para estar levando a vencer os títulos, porque não estava nada fácil do pro Al Nassr vencer o seu principal rival, que era o Al Hilal. O CR7 então começou a olhar para o futebol mundial à procura de um técnico para recomendar para o time do Al Nassr, para o pessoal estar contratando esse técnico. Nesse mesmo período, aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo estava numa imensa ascensão. Fazia anos que não ganhava um título expressivo. Para você ter noção, nesse século, o Botafogo não tinha ganhado nenhum título importante. Era um time que estava há muito tempo ali no meio de tabela dos campeonatos e nesses últimos anos começou a ter patrocínios que tem muito dinheiro e começou a aparecer como um dos principais times aqui do Brasil. Só que ainda assim não tinha ganhado nada. Mas aí é que tá. Essa temporada, o Botafogo tinha feito o melhor primeiro turno de campeonato brasileiro da história. Eles estavam disparadamente em primeiro, era quase impossível eles não levantar esse título.
Eles estavam sendo comandados pelo técnico Luiz Castro, que estava estruturando muito bem o time. É literalmente só a maior pipocada da história mesmo para fazer com que eles não ganhassem esse campeonato, que já estava quase no final. Só que eles não esperavam pelo que aconteceria. O CR7 lá do outro lado do mundo, na Arábia, viu a capacidade desse técnico e decidiu pedir a contratação dele. E é claro que foi muito difícil dele recusar, até porque todo técnico quer comandar jogadores como o Cristiano Ronaldo na sua carreira. É um dos melhores de todos os tempos. E também pela bolada de dinheiro que a Arábia consegue oferecer. E com isso, o Luiz Castro decidiu sair do time do Botafogo no final do campeonato, com o time quase já levantando a taça, pegou suas malas e partiu para a Arábia, deixando o Botafogo sem nenhum técnico até o final do campeonato. Só que, mesmo apesar disso, ninguém esperava o que viria a acontecer. O Botafogo simplesmente começou a perder jogo após jogo, até que dia 1 de novembro de 2023 eles jogariam contra o segundo colocado Palmeiras, em um famoso jogo de 6 pontos, que poderia decidir antecipadamente o campeonato. E apesar das derrotas dos últimos jogos, o Botafogo parecia que não vinha nem um pouco confiante, eles conseguiram abrir um placar de 3-0 em cima do Palmeiras. E parecia que agora sim as coisas tinham voltado para os trilhos e o Botafogo realmente ia conseguir levantar essa taça. Até que outra coisa impressionante aconteceu. E é por isso que eu acho tão interessante esses efeitos dominó ou efeito borboleta, de uma coisa que acontece acaba desencadeando outra, e micro decisões ou micro acontecimentos acaba levando tudo para um caminho que talvez só com isso tudo acontecendo chegaria no mesmo resultado. E o jogo já 3-0, praticamente o Botafogo já campeão, quando o Palmeiras decide virar o jogo e fazer 4 gols com o protagonismo de um menino de 17 anos, o Endrick. O menino de 17 anos simplesmente puxou a responsabilidade e fez 2 gols e ainda deu início a uma jogada de um outro gol. E com isso o Palmeiras virou para 4-3 e depois disso o Botafogo continuou perdendo todos os jogos que vinham para qualquer time. O Palmeiras começou a ganhar, pegou embalo e faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, o Palmeiras ultrapassa o Botafogo e conquista o título. Sendo assim, acontecendo aí, chamamos da maior pipocada da história do futebol. Então, assim, você vê que um acontecimento gera um outro acontecimento, coisas assim que você nunca imagina que aconteceria, acaba acontecendo. Um gol do Darwin Nunes que gera uma demissão de um técnico, que começa uma treta com um dos melhores jogadores do mundo que decide sair do time, indica a contratação de um outro técnico para o seu time, que sai do seu time de um lado do mundo para o outro, deixando o seu antigo time sem ninguém. E esse time simplesmente que vinha fazendo a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro, começa a perder todos os jogos e no final perde o campeonato. Então, para mim, esse é sem dúvidas um dos maiores efeitos borboleta, se não o maior, do futebol e também uma das maiores pipocadas da história do futebol. Então é isso, dá like se gostou, se inscreve no canal e até a próxima.